E aí hoje a gente vem com essa intenção de trazer a perspectiva do tempo para a discussão do propósito, porque a gente percebeu quanto estava atravessado, assim, né? Parece que quando a gente falava de propósito, surgia a questão do tempo das coisas, né? Do tempo de realização, enfim, das coisas que a gente imagina, das coisas de como a gente gostaria que as coisas fossem, enfim, e como cada coisa se situa realmente na história e no tempo. E eu comentei no começo, né, que esse tema foi difícil, assim, para mim, foi um tema que eu me senti, assim, atravessada de verdade, assim, por ele. Eu tive até dificuldade de organizar. Sabe quando você não sabe o que você quer falar? Você quer falar isso, aquilo, qual que é a sequência? Eu me senti perdidaça, assim. Eu fiquei com aquela sensação de que estava alguma coisa acontecendo dentro de mim que eu não sabia exatamente o que era. Então, eu vou pedir licença para vocês para até dar uns passinhos para trás, para trazer a narrativa que eu quero trazer, e de um lugar muito pessoal, assim, num sentido até geracional. Então, Ari, fiquei feliz que você entrou aqui, porque antes da gente começar o encontro, eu e Henrique discutíamos até essa perspectiva do tempo e do propósito na diversidade geracional, né? Porque o tempo, eu acredito que a perspectiva do tempo ela vai mudando muito, né? Conforme o momento de vida que a gente está vivendo, né? A fase de vida que a gente está vivendo e a nossa experiência, né? Tudo que veio antes vai mudando essa noção, né? Então, a minha fala aqui vai ser bem na perspectiva de uma jovem de 29 anos vivendo o momento de agora, para eu conseguir colocar esse lugar mais pessoal mesmo, para depois conseguir ouvir vocês, né? E compreender de vocês como que essa dimensão chega para cada um. Então, era isso que eu queria começar falando, assim. E aí eu vou... Então, o objetivo de hoje é esse. Eu vou trazer aqui uma narrativa de como esse tema está me atravessando e depois a gente continua a conversa, que sobre... Opa, fiz alguma coisa errada. Bom, então, aqui, né, estamos no terceiro encontro, tempo e propósito, do ciclo lá do Sombra do Propósito, e aí daqui 2 semaninhas teremos o nosso último encontro, que vai ser na sexta-feira, dia 12, que é uma autoinvestigação, é uma prática que a gente faz do Quem Sou Eu, e a gente quer aí explorar nessa perspectiva do propósito. E aí, enfim, como eu falei, me permitem aí dar uns passinhos atrás para eu poder explicar para vocês, né, da onde que vem os meus pensamentos e o que tem me atravessado em relação a isso. Esse é o atual livro que eu estou lendo. É um livro que é bem recente, ele foi lançado, se não me engano, no ano passado, de um antropólogo que chama James Sussman, e esse antropólogo, ele conviveu por mais de 20 anos com uma aldeia, né, uma tribo que chama, eu até anotei o nome aqui que é muito difícil, Jilhoan. Ele conviveu com esse grupo por mais de 20 anos, na década de 90, 80 e 90, e esse é o considerado o último grupo que viveu de forma nômade na Terra, que viveu através da caça e da coleta. E aí ele traz, esse antropólogo, nesse livro, ele traz uma perspectiva do trabalho com relação ao tempo, né? Uma história de como a gente utiliza o nosso tempo, desde a Idade da Pedra até a Era dos Robôs, né? E aí alguma das perspectivas que ele traz é que a gente trabalhava muito menos, né? No passado, que essas sociedades caçadoras e coletoras, que muito provavelmente são mais próximas do que seriam nossos ancestrais, eles trabalham cerca de 15 horas por semana e o restante do tempo eles descansam e se dedicam ao lazer. Que durante muito tempo as pessoas acreditavam
defendia uma ideia de que seria que as sociedades no passado viviam uma vida mais difícil e que hoje mais difícil, né, de muito trabalho para caçar, para colher, para ter digamos, o básico, e que alguns estudos recentes têm mostrado que talvez não, que talvez essa é uma perspectiva errada, que na verdade não se precisa de tantas horas assim, né, nesse sistema para saciar, né, o que ali dentro daquele contexto é o necessário para se viver. E aí ele também traz sobre alguns economistas, né, como Keynes, que é um dos principais economistas do século XX, que ele previa em 1930 que no início do século XXI a gente teria crescimento do capital, produtividade aumentada, avanço tecnológico, que as pessoas ninguém trabalharia mais do que 15 horas por semana. E aí, então, ele faz todo esse relato aí, né, de que, de fato, isso não se efetivou, né? Todo mundo sabe que a gente parece que trabalha mais, né, que o tempo de trabalho não diminuiu, que pelo contrário, a gente colocou o trabalho num lugar bem central, mas isso já foi algo que a gente discutiu bastante lá no primeiro encontro, né? E aqui, eu quero fazer só um contraponto aqui como um exemplo desse dado aqui, mas, gente, existem vários outros, tá? Meu objetivo não é focar na fome, é simplesmente como um exemplo. E aí, então, tem essa perspectiva do trabalho, né? Então, a gente está trabalhando mais do que a gente jamais trabalhou. E ao mesmo tempo, a gente se depara com essa notícia, né? Essa notícia do ano passado no Brasil, né? Que a fome, ela atinge 41% dos brasileiros. E aí, para mim, gera uma série de questionamentos, né? Eu não consigo olhar para uma notícia dessa e não perguntar, tipo, caramba, o que a gente está fazendo, né? Que a gente está resolvendo problema nenhum, parece. Né? Como que um país, né, desse tamanho, com tanta área produtiva, não consegue nem alimentar os seus 200 milhões de habitantes, né? Aliás, está muito longe, consegue alimentar de forma saudável, né? Com qualidade. Então, surge essa grande pergunta interna, né? Cara, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Estamos trabalhando para caramba, mas a gente não está resolvendo nem esse, nem inúmeras outras questões, né? Então, enfim, vem essa pergunta, né? Para mim, essa pergunta ela tá o tempo inteiro, assim, né? Eu estou contribuindo, né? Estou contribuindo de fato. Percebo que não é uma pergunta só minha, que tem muita gente se perguntando, né? Qual que é a minha contribuição? O que eu estou fazendo? Para onde que a gente está indo? O que a gente está fazendo com o nosso precioso tempo, né? De trabalho, enfim, de vida. E aí, como aqui eu sei que está todo mundo, de alguma forma, né, envolvido já nessas discussões, né, de que a gente está vivendo um momento, um momento de impasse mesmo, né, onde a gente percebe que as estruturas que a gente teve até então, de fato, elas não estão respondendo às nossas angústias, né? A gente tem essa consciência, já existe essa consciência, né? Eu não sei o quão ela é geral, né? Talvez já exista um grupo aí que já perceba que essa caminhada que a gente está fazendo não está resolvendo, né? Tem alguma coisa que para. Então a gente já está envolvido aí nesses movimentos né, de transição, a era do impacto, né? Um novo paradigma está nascendo, um novo nível de consciência, uma nova economia, né? Na teoria U, ele fala que é do ego para o eco. Então, todo um movimento aí que eu dei vários nomes, porque tem vários jeitos de falar sobre esse momento, mas que para mim estão falando a mesma coisa, né? Cara, tem uma coisa muito errada que a gente precisa mudar. Né? Que é o que o Otto Scharmer, que é o fundador da teoria U, ele fala como esse grande abismo, né? Um abismo onde de um lado tem, digamos, esse velho paradigma, e do outro esse novo paradigma, e a gente precisa atravessar, né? E aqui para mim que entra a discussão do propósito do tempo, porque cara, como que eu atravesso esta grande porra? Assim, como que eu atravesso isso? Porque é difícil demais, né? É difícil demais tá vivendo, olhando para essa estrutura que é disfuncional, muitas vezes olhando a perspectiva de possibilidades
que seriam mais funcionais, que seriam mais nutritivas para as pessoas, melhores, enfim, que mais pessoas seriam beneficiadas, que a vida teria mais sentido, enfim, aí, né, um monte de coisa. Como que eu faço esse caminho sem me frustrar, sem me... quer dizer, é impossível, né? Mas, assim, como cuidar desse caminho, né? Como cuidar desse caminho? E aí, para mim, que tempo e propósito estão atravessados, assim, né? Existe um tempo meu, existe o meu autodesenvolvimento, existe o autodesenvolvimento de cada pessoa, né? Cada um está na sua jornada, cada um está no seu caminho, descobrindo, se autoconhecendo, se fortalecendo. Existe uma perspectiva coletiva, então a gente está aqui juntos, discutindo ideias, buscando, né, buscando compreender como que a gente se comunica melhor, como que a gente colabora melhor. E existe uma perspectiva sistêmica, né? Que é como que esse sistema se organiza de uma forma melhor e como que a gente não... Como que a gente compreende que tudo isso é uma coisa só, ao mesmo tempo que tudo isso é uma coisa só, né? Mas a gente não se confunde também, né? Então, se de alguma forma alguma coisa não, digamos, eu tenho em mente alguma perspectiva de mudança mesmo, né? Algum propósito de que as coisas podem ser desse jeito, enfim, esse lugar, mas de alguma forma aquilo ali falha, né? Falha naquela minha expectativa. Como que eu não me confundo com aquilo, né? Uma coisa sou eu, outra coisa é o sistema, né? A Raquel trabalha para a Petrobras, né? Uma coisa é Raquel, outra coisa é Petrobras, né? Existe o processo da Raquel e existe o processo da o caminho da Petrobras, né? A Nayara está aqui também, juíza, existe o caminho da Nayara, existe a justiça brasileira, enfim, são todos esses temas que nos perpassam, né? E que para mim, pelo menos, é sempre uma experiência de olhar didaticamente de forma separada, mas ao mesmo tempo me misturar com tudo isso, assim. E isso para mim tem uma relação com o tempo, né? Porque tem o meu tempo, tem o tempo do outro, tem o tempo de um grupo maior de pessoas, tem um tempo de uma empresa inteira, tem o tempo de um país, de um governo, enfim, tem várias noções de tempo, né? E aí como que tudo isso, né? Como fazer encaixar tudo isso, assim. Aí eu me deparei, na semana passada, a gente tinha feito o estudo a gente já fez o estudo do Esperança Ativa, da Joana Macy. A Joana Macy é uma ecologista. E aí ela faz uma retrospectiva da Terra, né? Que se a gente fosse dividir a vida da Terra, em 24 horas, o surgimento dos Homo sapiens teriam surgido ali 6 segundos antes da meia-noite, né? Então, na história da Terra, a gente tem 6 segundos, se fosse dividir em 24 horas. E aí, se a gente fosse dividir a história da vida humana em 24, se a gente pegasse esses 6 segundos e transformasse em 24 horas, a sociedade industrial, né, que seria mais esse formato que a gente vive hoje, ele teria milésimos de segundos, né, em toda a história da humanidade. E aí eu ficava olhando para isso e ficava, caramba, né, gente? Como é doido olhar para essa perspectiva de tempo também, né? De tipo, como a gente é realmente um pedacinho ali, né, da história da Terra e outro pedacinho da história da humanidade, né? Enfim, eu realmente é um i sem resposta para mim. Eu olho para tudo isso assim e eu com várias emoções assim ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo tem a minha vida aqui que vai durar, não sei quanto tempo vai durar, né? Mas ali vamos fazer uma perspectiva de uns 85 anos, se nada acontecer antes.
E daí tem uma vida, tem a vida de uma pessoa, que tantas coisas acontecem ali naquela vida, tantas possibilidades, né? Cada pessoa é um universo, eu acredito muito nisso. Cada pessoa que eu converso é um grande universo. Desculpa, eu vou me emocionar, porque eu acho que também esse tema do incontrolável, né? Ficou forte para mim, porque no sábado, eu conheci uma menina aqui, estou nos Estados Unidos. E aí, eu conversei muito tempo com ela é da Ucrânia. E ela se mudou para os Estados Unidos faz um mês, por causa da guerra. E aí, cara, eu entrei dentro da história dela, assim, né? Comecei a perguntar e mas como que é? Como que você tá? Como que era a tua vida antes? Tipo, vocês tinham perspectiva de que isso ia acontecer? Ela falou que não, a minha vida estava completamente planejada, eu tinha vários planos para 2022. Ela tem minha idade, assim, mais nova, 26, e, os pais da irmã ainda estão lá, né? Então, eu, assim, ouvir a história dela também me trouxe essa dimensão, né? Cara, cada pessoa é uma vida, né? Cada pessoa tem um tempo. E tá vivendo essa complexidade que está acontecendo, né? Então, se eu tô perdida, assim, se eu me sinto às vezes perdida, né, nesse contexto de mundo, aí eu fiquei realmente me colocando no lugar dela, né? Como que deve ser você ter uma profissão, você ter um trabalho, você tá ali, tipo, planejando o teu ano de 2022 e pá, guerra no teu país, você tem que ir para outro lugar, né? Você não tem mais trabalho, enfim. Então, por isso que foi tão difícil falar sobre esse tema, como eu falei, que eu tava, tipo, atravessada, assim, caraca, tempo, 10 mil anos da humanidade, mas ao mesmo tempo a vida de uma pessoa, problemas que a gente precisa resolver, ao mesmo tempo tão difícil resolver todos esses problemas, né? Mas é possível fazer alguma coisa, ao mesmo tempo é possível fazer o que exatamente? Então, são perguntas que estão fortes, assim, em mim. E aí, essa nem era a principal frase que eu queria, mas eu não achei a frase. Eu tinha uma frase na minha cabeça, que eu até foi do livro Economia Dunnett, eu não consegui achar. Mas aí achei essa frase do Obama aí, que traz mais perto do que era a ideia do que eu queria trazer, né? Somos a primeira geração a sentir os efeitos da mudança climática, é a última que pode fazer isso. E sinceramente, aqui agora, nesse momento, eu quero falar o peso que é isso. Né? Eu sei que ao mesmo tempo existe essa grande possibilidade, né? Essa grande mudança de chave, talvez uma ampliação de consciência tremenda, mas para mim, assim, pessoalmente, um peso também, assim, tipo, caraca, por que a nossa geração, sabe? Por que a minha geração ter tanta responsabilidade assim, né? Então, tempo e propósito, eu não imaginava. Quando a gente decidiu lá falar, assim, sobre tempo e propósito, vou já até parar de compartilhar, que eu vi um monte de gente escreveu aí. Quando a gente decidiu, né, vamos falar sobre tempo e propósito, assim, foi tipo, vamos falar sobre tempo e propósito. Quando eu tive que programar, né, e para falar disso, e eu tava com dificuldade, eu falei, gente, por que tá tão difícil? Eu tô tipo aqui, não tô conseguindo, né? Foi que eu me dei conta que, na verdade, é porque tá difícil entender tempo e propósito.